ANP4, aula 2, questões 5, 6, 7 e 8. Questão 5. Ainda que seja uma atividade muito importante para o sustento de diversas famílias que vivem na zona rural, dados apontam que cerca de 70% dos alimentos consumidos no Brasil são fruto da agricultura familiar. No Brasil, a agricultura familiar está presente em 85% das propriedades rurais do país. Cerca da metade desse percentual está concentrado na região nordestina. Então, exemplo em relação a essa questão 5, de cada 2 toneladas de alimentos produzidos no Brasil, quantos quilos são oriundos da agricultura familiar? Ou seja, de cada 2 toneladas, quantos quilos vem da agricultura familiar? Então, aqui do texto da questão, aqui a gente tem que 70% dos alimentos consumidos no Brasil são vindos da agricultura familiar. Então, basta calcular 70% de 2 toneladas. Só que ele quer saber quantos quilos. Então, tem que transformar 2 toneladas em quilos. Então, 1.000 quilos é 1 tonelada. Então, 2 toneladas são 2.000 quilos. Então, nós vamos calcular 70% de 2.000. Então, 2.000 multiplica por 70, divide por 100. Pode cancelar um zero, 2 zeros. Então, ficou 200 vezes 7. 17, 14, mais 2 zeros. Então, 200 vezes 7 é 1.400. Divide por 1. Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo, então 1.400. São 1.400 quilos. Desses 2.000 quilos, 1.400 vem da agricultura familiar. Exemplo 2. Escolhidos 5.000 propriedades rurais no Brasil, em quantas delas estão presentes a agricultura familiar? Então, aqui no texto ele diz que 85% das propriedades rurais do país são de agricultura familiar. Então, calcular 85% de 5.000. Então, 5.000 vezes 85 dividido por 100. Pode cortar um zero, 2 zeros, sempre aos pares, um em cima e um embaixo. Então, sobrou 50 vezes 85. Cinquenta vezes 85 dividido por 1. Então, vamos fazer 50 vezes 85. Vamos deixar deslocado o zero para facilitar. 5 vezes 5 dá 25. Vai 2. 5 vezes 8, 40. Mais 2, 42. Desce o zero. 4.250. Dividido por 1. Qualquer um dividido por 1 é ele próprio. Então, 4.250 propriedades. Esse é o número de propriedades que ainda são propriedades rurais. Das 5.000 propriedades que for escolhida, então ainda, percentualmente, ainda dá
4.250 propriedades rurais. Então, aqui são exemplos, lá na apostila os números são diferentes, mas o cálculo é praticamente o mesmo. Questão 6, que fala sobre a taxa de fecundidade, que é o número de filhos que uma mulher tem, que vem caindo com o passar do tempo. Então, antigamente, o número de filhos por mulher era muito maior. Então, por exemplo, na década de 60 era de 6 filhos por mulher. Atualmente, a taxa está em torno de 2 até abaixo de 2 filhos por mulher. Então, o texto da questão diz: a taxa de fecundidade, que é a média de filhos por mulher, vem caindo no Brasil. Por exemplo, na década de 60, a taxa era de aproximadamente 6 filhos por mulher. Atualmente é de 2 filhos por mulher. Então, um exemplo aqui: considere 5.000 famílias da década de 60, levando em conta a taxa de fecundidade dessa época. Essas 5.000 famílias eram compostas por quantas pessoas? Então, cada família vai ser composta por pai e mãe. Então, pai e mãe já são 2 pessoas. Como é década de 60, a média de filhos por mulher era de 6. Então, mais 6 filhos. Então, as famílias da década de 60, em média, era formada por pai e mãe mais 6 filhos, então 8 pessoas. Daí, se você tomar 5.000 famílias da década de 60, em média, será composta, essas 5.000 famílias seriam compostas por 8 pessoas cada, então 8 vezes 5.000. Então, 8 vezes 5.000, 8 vezes 0, dá 0, 8 vezes 5, 40. Então, 40.000 pessoas no total. Se você pegasse 5.000 famílias da década de 60, em média, teria 40.000 pessoas. Questão 7. O número usado para classificar as famílias brasileiras por faixa financeira nas pesquisas é a média de rendimento mensal per capita. Ou seja, quanto cada indivíduo da família tem de renda por mês na média familiar. E para fazer o cálculo da renda per capita mensal, basta somar os salários e dividir pelo total de pessoas da família. Então, a média mensal per capita é a soma dos salários de todas as pessoas da família dividido pelo número de pessoas na família. Então, basta somar os salários de todo mundo e dividir o resultado pelo total de pessoas da família. Então, por exemplo, qual a média de rendimento mensal per capita da família abaixo? Então, nessa família aqui tem 5 pessoas, que é o pai e mãe, mais 3 filhos. Aí um dos filhos não ganha nada no mês. Então aqui o tracinho é 0, então ele ganha R$0. O pai ganha 2.500, a mãe 1.850, o filho 1, 1.300, filho 2, 550. Esses são os ganhos mensais de cada um. Então, a média de rendimento mensal per capita, então a média per capita mensal dos salários é a soma de tudo aqui dividido por 5, porque são 5 pessoas na família. Então, vamos somar primeiro aqui os salários de todos os membros da família. R$550
E esse último filho aqui, ele ganha R$0. Então, se a gente acrescentar zero aqui, não vai alterar a soma. Então, vamos deixar sem acrescentar esses zeros. Mas na hora de dividir o resultado, tem que colocar a divisão por 5, porque são 5 pessoas. E não 4. Então, a soma de todos os salários da família, tem que dar 0. 0 com 5 com 0 com 5 dá 10, vai 1. 5, 1, 6, mais 8, 14, com 3, 17. 17 com 5, 22, vai 2. 2 com 2, 4, mais 1, 5, 6. Então a soma dos salários deu 6.200. Agora vamos dividir por 5, porque são 5 pessoas na família, no total. Então, total do salário mensal dividido por 5. 6.200 dividido por 5. Então, aqui o 6. 5 vezes 1, 5. Sobra 1. Desce o 2. Agora ficou 12. 5 vezes 2, 10. Sobra 2. Desce o 0. Ficou 20. 5 vezes 4, 20. Sobra 0 e restou um 0 ali em cima. Acrescenta aqui no resultado. Então, R$1.240 é a média. Então, a média aqui de R$1.240. Então, essa é a média per capita do rendimento mensal dessa família. Então, é como se cada pessoa nesse mês tivesse ganho R$1.240. Cada um dos componentes da família tivesse ganho isso. Exemplo 2. Se uma família tiver renda per capita mensal acima de R$668 e abaixo de 3.756, é considerada de classe média. A família abaixo é de classe média. Então, aqui algumas pesquisas usam a renda mensal per capita. Então, se a família tiver renda mensal per capita acima de 668 e abaixo de 3.756, é considerada de classe média. Então, essa família aqui seria de classe média. Então, primeiro tem que calcular a renda mensal per capita. Depois, comparar o resultado para ver se está entre 668 e 3.756. Então, para calcular a renda mensal per capita, tem que somar os salários. Então, 1.600 mais 1.720 mais 840, sempre alinhando as unidades, dezenas, centenas, milhar, 280, então 0 com 0, 0 com 2, com 4, com 8. Então vai dar 2 com 4, 6, 6 com 8, 14, vai 1. 6 com 7, com 7, 14, 14 com 8, 22, com 2, 24. Vai 2, 2 com 1, com 1, 4. Então, R$4.440 é a soma dos salários. Agora tem que dividir pelo número de pessoas da família aqui. São 4. Então, pai, mãe, 2 filhos. Então, 4.440 dividido por 4.
Então aqui 4 dividido por 4. Então dá 1. 4 vezes 1, 4. 4 menos 4 dá 0. Desce o próximo 4. 4 vezes 1, 4. Sobra 0. Desce o próximo 4. 4 vezes 1, 4. Sobra 0 e sobrou um 0 lá em cima, acrescenta. Então, 1.110. Essa é a renda mensal per capita dessa família. Então, a renda mensal per capita dessa família é R$ 1.110. Então, R$ 1.110 está na faixa entre os 668 e 3.756. Então, está bem em algum lugar ali no meio. Então, se essa família está dentro da faixa ali para ser considerada de classe média, então essa família é de classe média. Questão 8. Então, uma das atitudes mais importantes e que poucas famílias brasileiras tomam é fazer o planejamento financeiro e familiar. Todas as famílias deveriam guardar pelo menos 20% do que ganham mensalmente para gastos emergenciais. Então, no Brasil, o costume de ter um planejamento financeiro familiar, ele ainda é muito baixo, poucas pessoas fazem isso, todos deveriam fazer. Então, o indicado era que as famílias guardar pelo menos 20% de tudo que ganham no mês. Isso para gastos emergenciais e para fazer uma poupança para a família. Então isso é muito útil porque às vezes a pessoa perde o emprego e ela vai ter uma quantia guardada que ela pode sobreviver por um bom tempo até que arrume um outro emprego. Ou no caso de uma pandemia como está acontecendo agora. Então isso é muito importante, fazer um planejamento financeiro familiar. Então, o indicado é que se guarde pelo menos 20% dos ganhos mensais. Então, vamos ver um exemplo aqui. Então, a família abaixo teve um bom planejamento financeiro nesse mês, que está mostrado ali. Quanto essa família deveria ter poupado nesse mês aí? Então, essa família é composta de 3 pessoas. Então, o pai ganha 1.550, a mãe 1.250, o filho 1.100. Então, esses foram os ganhos mensais da família. Só que nesse mesmo mês eles gastaram tudo isso aqui. Então, contas, então pode ser energia elétrica, água, aluguel, etc. Eles gastaram 1.700, alimentação, eles gastaram 1.250 e com lazer 1.950. Então, foram os gastos dessa família aí nesse mês. Então, para ver se eles tiveram um bom planejamento financeiro nesse mês, então nós precisamos ver se eles, pelo menos, não gastaram mais do que ganham. Então, se eles ficaram devendo, eles tiveram um péssimo planejamento. Ou não tiveram planejamento nenhum, porque ficaram devendo. Então, vamos calcular aqui. Então, qual que é o total de ganho comparado com o total de gasto? Então, somando o total de ganhos aqui. Então, unidades.
5 com 5 dá 10, vai 1. 6 mais 2, 8 mais 1, 9. 1 mais 1, 3. Então, conferindo aqui, 0, 0. Unidades, tudo 0. Dezenas. 5 mais 5, 10, mais 0, 10. Vai 1. 5, 6, 7, 8, 9. Então, eles tiveram um ganho total no mês de R$ 3.900. Agora vamos ver aqui o total de gasto. Então, 0. Unidades aqui tudo 0. Dezenas. 0 mais 5 mais 5 dá 10. Vai 1. 1 com 7, 8. 8 com 2, 10. 10 com 9, 19. Vai 1. 1 mais 1 mais 1 mais 1, 4. Então, eles gastaram nesse mês R$ 4.900. Então, eles gastaram mais do que ganharam. Então, aí foi R$ 1.000 a mais. Eles ficaram devendo R$ 1.000 nesse mês aí. Então, não teve planejamento nenhum. Então, foi um péssimo planejamento. E quanto que eles deveriam ter poupado nesse mês aí? Então, para isso, tem que calcular 20% dos ganhos mensais. Então, 20% de 3.900. Então, é 3.900 vezes 20, dividido por 100. Então, pode cortar zeros. Então, corta 1, 2, sempre aos pares, um em cima e um embaixo. Então, ficou 390 vezes 2, dividido por 1. Então, 2 no 390 vezes 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 9, 18. Vai 1. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Então, 780 dividido por 1. O número dividido por 1 é ele mesmo, então deu R$ 780. Então, essa família deveria ter poupado pelo menos esse mês aí R$ 780. Só que ao invés disso, eles não tiveram planejamento nenhum. Então, eles ficaram devendo R$ 1.000 nesse mês, enquanto eles deveriam ter poupado 780. Então, isso finaliza a NP 4. Então, agora vocês tentem fazer as questões, assista o vídeo, pausa, tenta fazer, porque é muito parecido aqui os exemplos. Qualquer dúvida é só chamar, mandar as questões para verificar. E daí eu vou ajudando, vocês vão fazendo para a gente terminar isso.